Você que se liga no Política em Dia, eu sou o Denis Luciano e hoje temos a oportunidade de receber aqui uma personalidade política de Santa Catarina, campeã de votos à Assembleia Legislativa, traz essa questão da mulher, mas traz numa perspectiva de um debate diferenciado, a perspectiva da mulher na política. Tenho a satisfação de receber aqui na Rádio Cidade em Dia, no Grupo Catarinense de Rádios, a deputada estadual Ana Caroline Campanholo. Tudo bom, deputada? Oi, Denis, que alegria estar aqui com você nessa cidade que nós amamos tanto, mas especialmente com pessoas tão bem relacionadas e de quem só se ouve bem, como é o seu caso. Muito obrigado, deputada. A deputada, sempre que vem à tona qualquer questão que envolva gênero na política, a deputada traz uma referência, só que uma referência diferente do lugar comum, né? Que é aquele da mulher como vítima de uma situação. Hoje, o espaço da mulher na política, na sua avaliação, como está? Ele é respeitado? Ele existe? Existem diferenças? Como é que a deputada define isso? Com certeza existem diferenças numéricas, né? A gente olha para o parlamento catarinense, são 40 deputados e só 3 mulheres. E quando eu digo só, eu me refiro ao discurso que é propagado pelas próprias feministas, que são um grupo de mulheres específico. Para muitas delas é preciso estabelecer cotas de participação, cotas de paridade, para igualar o número de mulheres na política ao número de homens. Eu tenho uma perspectiva diferente sobre isso e sobre outras questões vinculadas ao que você se referiu como gênero, né? O próprio conceito de gênero, que substitui a palavra sexo, que foi usada por milênios para definir homem e mulher, já é uma concessão que nós acabamos fazendo na política ao movimento feminista, que diz que a identidade sexual não está vinculada à condição de nascimento, à biologia, ao órgão genital de cada um de nós, mas a uma suposta identidade sexual, a um sentimento, a um pensamento, a uma maneira de se enxergar, o que antes se chamava de psicossexo, né. Então o conceito de gênero já é um conceito revolucionário, onde as mulheres acham que se comportarem como homens e se performarem como homens e mudarem seus documentos, poderão ser tratadas ou poderão ser definitivamente homens. E o inverso também. Mas a gente falando sobre política, temos que falar sobre, por exemplo, violência política de gênero, que é um conceito usado muito recorrentemente para acusar os homens de qualquer tipo de preconceito ou de disputa política. Eu não concordo com nenhum desses artifícios do movimento feminista, nem com as cotas, nem com essas legislações que, na minha opinião, são sexistas e são sectárias, porque eu acredito que estabelecer o critério de igualdade de oportunidades já é suficiente para que a sociedade, para que o mercado de trabalho, para que o mercado intelectual, para que o mercado político se organize conforme for natural. E como prova disso, nós poderíamos usar as universidades. As universidades abriram as suas portas para as mulheres há alguns séculos, né? E desde que as mulheres começaram a frequentar as universidades, no caso, as universidades contemporâneas, a gente teve um crescimento galopante de mulheres nas universidades. Hoje, de cada 10 pessoas que se formam que pegam seu título de graduação, de cada 10 pessoas, 6 são mulheres. E nunca houve cotas para que isso acontecesse. Não se estabeleceu lá em 1920, 1930, que metade das cadeiras universitárias tinham que ser obrigatoriamente de mulheres. E que bom que não foi estabelecida essa cota, porque senão hoje uma parte das mulheres que está na academia, que está na vida acadêmica e intelectual, não poderia estar por causa dessa cota. Então hoje se discute estabelecer cotas na política. E nós já temos uma cota que você disse, né? Uma cota de gênero, a expressão que nós usamos, para dizer que 30% da nominata dos partidos políticos tem que ser de mulheres. Então, para cada 10 candidatos, no mínimo 3 tem que ser mulheres, ou no mínimo 3 homens e 7 mulheres. Enfim, essa também é uma política feminista da qual eu me posiciono contrariamente. Eu acho que a política oferece igualdade de oportunidades. Se uma mulher quiser se candidatar, ela vai ter que vencer as etapas de uma candidatura como qualquer homem. E qual é a primeira etapa? Convencer o presidente do partido que ela tem chance de se eleger, que ela é um nome popular na cidade, que ela tem o que oferecer ao partido. Então essa é a primeira vitória que uma pessoa precisa vencer na política. E no caso das cotas feministas, essa vitória ou essa batalha está sendo sabotada. É uma batalha falsa, é como se a mulher fosse um café com leite. Ela não precisa convencer o presidente do partido de que ela é um bom nome para se candidatar. Os presidentes de partido das executivas estão tão desesperados para preencher a cota que eles abrem a nominata, a lista de candidatos para qualquer mulher que se apresente. Ou seja, a primeira batalha para ingressar na vida pública, a mulher já é considerada um café com leite graças às políticas feministas.
antes dessa política de cotas existir, você tinha que simplesmente disputar com homens, com mulheres, com negros, com brancos, com homossexuais, com heterossexuais e provar que você era um bom nome. Então, as cotas existem na política desde 2016 e mesmo assim o número de mulheres não cresce significativamente, não atinge sequer o número estabelecido pela cota, simplesmente porque minha opinião, embasada em alguns estudos científicos inclusive, é que o comportamento, a formação cerebral, as preferências da mulher, o seu posicionamento cultural, a evolução psicológica, tudo isso conduz as mulheres a outras opções que não sejam a vida política. O que não quer dizer que ela deve ser proibida ou que a mulher deve ser desincentivada. Eu, inclusive, incentivo, como presidente do PL Mulher, que as mulheres se filiem e façam parte do partido. Mas são muitas mentiras que o movimento feminista coloca nos discursos sobre a vida pública. Diz que o ambiente parlamentar, como por exemplo a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa ou o Congresso, são ambientes machistas, são ambientes misóginos. Também são afirmações com as quais eu não concordo. Sempre fui muito bem tratada, mas eu não poderia ser autorreferente. O meu caso não poderia ser suficiente para provar uma tese. Então, é só observar que as mulheres, no geral, são bem tratadas. E quando existe uma disputa política dentro do parlamento, com debate, com discussão em comissões ou no plenário, essas discussões não se dão pelo sexo das pessoas que debatem, mas sim pelo acirrado descontentamento com as ideias alheias. Então, quando um homem e uma mulher brigam na tribuna, no parlamento ou numa comissão, não é porque é um homem brigando com uma mulher, mas é porque são dois políticos. E na política, a essência é a guerra, a disputa, a contrariedade de ideias. Isso nos traz ao episódio recente na Alesc entre o deputado Nats e a deputada Paulinha. E quem esperava da deputada Ana, até pela sua referência, um tipo de postura, penso que não surpreendeu a sua postura pelo seu perfil. Como é que a deputada analisa esse episódio? Pois é, quem está em casa poderia observar essa situação para entender como o movimento feminista é sem vergonha e usa a mulher em benefício de algumas pautas políticas ou de alguns espectros políticos. Nós temos, como eu disse, 3 deputadas mulheres na Assembleia Legislativa, uma conservadora, que sou eu, a única conservadora do parlamento, e 2 deputadas de esquerda. Pois bem, uma dessas deputadas de esquerda, a deputada Paulinha, assumiu a coordenação da bancada do Vale, da qual eu faço parte, eu sou do norte do estado, né? Então, a gente faz bancadas regionais para direcionar melhor os recursos, para enviar emendas, para discutir rodovias, e cada deputado pode escolher de qual bancada quer fazer parte. Eu faço parte desta porque eu sou de Itajaí, assim como outros deputados ali da região, como é o caso do deputado Ivan Nats, meu colega de partido, e como é o caso da deputada Paulinha, que foi prefeita da cidade de Bombinhas, aquela cidade que tem a taxa para entrar, taxa ambiental para entrar no município. Pois bem, então houve uma disputa de coordenadoria da comissão, da bancada, porque de praxe se elege o presidente ou o coordenador de uma bancada. Naquele caso, nós havíamos escolhido, né, dentro do regulamento interno que nós tínhamos estabelecido, que seria a vez do deputado Oscar coordenar a bancada. Na ausência do deputado Ivan, eu também não estava presente, outros deputados não estavam presentes, a deputada Paulinha negociou diretamente com o Oscar Gutz para assumir a coordenação. E aí, essa questão é emblemática, não existem regras específicas sobre isso, tanto que nós apresentamos um requerimento, um projeto de resolução, para que se estabeleça por regra no regimento que a partir de hoje é preciso eleger o coordenador. Pois bem, o deputado Ivan não gostou do fato da deputada Paulinha ter se beneficiado de uma conversa extraoficial, né, algo assim, e ter assumido a coordenação. O deputado Ivan diz: era preciso ter eleito, eu não queria votar na deputada Paulinha como coordenadora, é necessário fazer uma eleição. Não se pode passar uma presidência, passar o bastão de uma presidência, é preciso eleger, ou de uma coordenadoria, ou de uma presidência, enfim. É preciso eleger. Então, o deputado Ivan criou uma disputa interna da bancada com a deputada Paulinha por causa de uma coordenação. Isso é absolutamente comum. A política é um lugar de disputa, disputa de espaço, disputa de vaga, disputa de presidência, de coordenação, disputa de cargos. A política é muito envolta em disputas. E a deputada Paulinha, então, entrou num bate-boca com o deputado Ivan, e o deputado Ivan acusou a deputada de ser golpista. Ela deu um golpe, né? Ela assumiu a coordenação da bancada sem a anuência da maioria. Esse é o argumento do deputado Ivan. Pois bem, aqui entra o movimento feminista. Em vez de discutirem isso como 2 adultos brigando por um cargo ou qualquer coisa assim, a deputada Paulinha usou o fato de ela ter nascido mulher, usou o fato de ela ter os órgãos sexuais femininos, dela ser uma fêmea, dela ser uma mulher, para dizer que o confronto do deputado Ivan contra ela tinha uma natureza de gênero, uma natureza sexual, acusando o deputado de violência política de gênero, como se aquela disputa existisse pelo fato de ela ser mulher
e não pelo fato de ela estar concorrendo a uma coordenação, o que é absolutamente normal. Então, a deputada Paulinha tomou medidas assim absurdas e antidemocráticas. Ela denunciou o deputado Ivan no Ministério Público, na Comissão de Ética, se não me engano, até na OAB, alegando violência política de gênero, e entre os argumentos dela, disse que ser acusada de golpista era violência voltada à sua condição sexual, porque ela era mulher, que se ela não fosse mulher, não haveria essa acusação, o que é absurdo. Basta ver que o presidente Bolsonaro é homem, também está sendo acusado de golpe, embora sejam coisas bem diferentes, mas se aplica o caso de que golpista é um xingamento político comum. Além disso, ela também disse que o deputado Ivan não poderia mencionar ou criticar as vestimentas, as roupas que ela usa. E é muito simples para qualquer um ir na página oficial da Assembleia Legislativa, ou mesmo da deputada Paulinha, e observar se a vestimenta que a deputada Paulinha escolhe para estar dentro do parlamento é adequada à austeridade, à posição do cargo, ao decoro do cargo. O deputado Ivan acha que não, e ele tem todo o direito. E todos esses direitos que o deputado Ivan tem numa democracia saudável, numa democracia normal, foram solapados porque a deputada Paulinha utiliza o discurso feminista de violência política de gênero para dizer que toda crítica que se refere à sua pessoa, na verdade, se refere ao seu sexo. E isso é muito grave, porque se a violência política de gênero se institucionalizar, se isso virar uma cultura, se as pessoas começarem o tempo todo a usarem esses argumentos em um debate político, logo os homens jamais poderão discutir assuntos com mulheres. Porque toda vez que eu disser, seu argumento é errado, seu argumento é burro, a senhora está se comportando como uma maluca, eu nunca vi um argumento tão inepto como esse. Quando você estiver discutindo coisas com uma mulher dessa forma, ela vai sempre dizer que você está praticando um crime. E dizer que o argumento do outro é um crime a priori viola a imunidade parlamentar, viola a liberdade de expressão, a liberdade de crença. Então, a ideia, o conceito de violência política de gênero, usado por muitas mulheres para receberem uma proteção especial, como se fossem deusas, como se fossem santas, e poderem se comportar de qualquer maneira, usar qualquer roupa e não querer ouvir o contraditório, isso é muito grave para a democracia brasileira. Não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil todo. E é por isso que eu me posicionei em defesa do meu colega Ivan Nats, que, diga-se de passagem, não é um deputado com quem eu tenho amizade, não é um deputado com quem eu tenho afinidade, não é um deputado que tem a mesma abordagem ou o mesmo discurso que eu teria. A maior parte do tempo eu não concordo com o deputado Ivan. Eu diria que 90% do tempo nós temos discordâncias. Porém, ele tem que ter o direito de discordar de mim, o direito de discordar de você, o direito de discordar de qualquer um, porque ele tem imunidade parlamentar, ele foi eleito e tem que ter o direito de defender suas ideias. Deputada, já que estamos falando na presença feminina na política, lhe pergunto: a senhora considera o nome da Michele Bolsonaro um nome viável na eventual ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição? Bom, independente de ser mulher ou não, mas nesse caso, ser mulher é uma característica importante porque é a primeira-dama, né? Isso. O fato dela ser casada com o presidente, de ter vivido tudo que o presidente viveu nos últimos anos, de ter observado a perseguição política, ter visto os meandros do poder público, com certeza a torna mais capacitada que uma mulher comum e distante da política. Aí nós teríamos que discutir duas questões, né? O poder político e o poder eleitoral. Eu entendo que a Michele Bolsonaro tem cacife eleitoral, ela tem capital eleitoral. Se ela for para a urna, ela se elege senadora. Se ela for, por exemplo, vice-presidente da República, candidata a vice, ela agrega votos a esse candidato. Agora, se ela tem poder político de fato, aí seria uma discussão muito maior, porque essa discussão passa inclusive pelo fato do próprio presidente Bolsonaro não ter tido poder político. Ele tinha um grande poder para atrair as pessoas, para mobilizar a massa, como uma liderança cultural, inclusive. Tinha um capital eleitoral gigantesco que espalhou para os seus protegidos, como foi meu caso em 2018, que eu era candidata do Eduardo, sou até hoje, né? A candidata do Eduardo Bolsonaro em Santa Catarina, isso me ajudou a chegar onde eu estou. Então, todo esse poder eleitoral que o presidente Bolsonaro sempre teve, com certeza ele consegue transmitir para a Michele. Mas ainda temos que lidar com aquele problema que é o poder político, exercer o poder político. Será que a Michele teria esse poder? Eu não consigo responder essa pergunta porque seria necessária uma análise muito longa, meia hora, 1 hora, 2 horas discutindo sobre isso. Mas é fato que capital eleitoral ela tem.
Eu não sei se eu, Ana, tivesse na posição de escolher o futuro da direita, se eu faria essa escolha. Eu teria que analisar outras questões, né? Além do poder eleitoral, o que seria a melhor decisão para a governabilidade depois? Você precisa articular com outros partidos ou não? Você pode tentar uma candidatura pura ou não? Enfim, são muitos critérios. Mas sim, a Michelle representa muito bem a mulher conservadora, porque é uma mulher elegante, que sabe falar, que sabe se portar em público, que dá um bom exemplo como mãe, né? Que tem as meninas que ela cuida, o presidente que ela está sempre ao lado auxiliando. Ela é uma boa representante das mulheres. Ela demonstra as virtudes que uma mulher deveria perseguir na vida pública, com certeza. Deputada, a senhora é candidata à reeleição? Sim, sou candidata à reeleição como deputada estadual. Não vai buscar um outro caminho, embora tenha assédios nesse sentido, imagino. Sim, o pessoal do partido me empurra, né? Querem que eu seja candidata a deputada federal, por motivos diferentes. Alguns porque não querem competir comigo como deputada estadual, outros porque gostariam de ser candidatos, outros porque acreditam que as pautas que eu defendo seriam melhor defendidas no Congresso do que no Parlamento catarinense. São muitos argumentos. Dizem também que eu já tenho voto suficiente com a minha eleição, meus eleitores para deputado estadual, eu conseguiria tranquilamente me eleger deputada federal. Todos esses fatores contam e me incentivam a ser candidata a deputada federal, mas eu não serei. Eu amo Santa Catarina, amo morar em Florianópolis, amo estar perto da minha cidade natal, que é Itajaí. Eu estou a algumas horas de carro de grande parte das regiões e cidades importantes do estado. Eu amo ter contato com a minha base, poder conversar com o meu eleitor, estar com os meus vereadores, como estou agora em Criciúma aqui com o vereador Obadias, que é meu amigo de muitos anos, e que eu espero que algum dia possa ser o meu sucessor, possa ser também candidato aqui em nome da região sul. Mas, nesse momento, eu sou candidata à reeleição como deputada estadual, em virtude de uma série de fatores, inclusive representatividade da minha região, presença na base, o fato de eu ter 2 filhas pequenas, de eu estar começando, da minha família ainda, o meu casamento e minha família ainda são muito recentes, tem 5, 6, 7 anos, são crianças pequenas que precisam da proximidade com a mãe. Nós temos também boas deputadas federais, bons deputados federais que eu apoio e quero que continuem crescendo na política, como o caso da Carol Detone, do Daniel Freitas, que são nomes maravilhosos. O Daniel Freitas aqui da região sul, que é um deputado que merece atenção, merece apoio, merece continuar deputado federal. Então, como tem esses apoios para consolidar e para manter, eu ainda continuo deputada estadual. A senhora está satisfeita com o governo Jorginho Melo? Como é que é o seu acesso com o governador? Demais, eu amo o Jorginho Melo, eu sou suspeita para falar. Eu acho o governador, pessoalmente, assim, é um homem querido, carinhoso, simples, atencioso. Você leva uma demanda para ele já pensa numa maneira de resolver seu problema, e ao mesmo tempo em que ele é atencioso e ouve as demandas, ele não é enrolão, ele não é aquele bravateiro. Enfim, ele é fantástico. Ele diz assim: isso dá para fazer, isso não dá. Isso aqui esqueça, isso aqui nós vamos viabilizar. Então é um homem que não tem 2 palavras, que cumpre os acordos que faz, que quando promete cumpre. Para mim, ele é um excelente governador. Nós já estamos no melhor estado de Santa Catarina, no melhor estado do Brasil, que é Santa Catarina, e temos, sem sombra de dúvida, o melhor governador do país, que é o Jorginho Melo, e que teria cacife para um dia ser, inclusive, nosso candidato à presidência da República. E quem sabe fazer do Brasil um lugar mais parecido com Santa Catarina, que é literalmente um paraíso incrustado nesse país aqui. Aliás, Santa Catarina é o Brasil que deu certo. Se a gente quiser pensar, o que poderia ter sido feito para o Brasil dar certo? O que o Brasil poderia ter se tornado e não se tornou? Santa Catarina. Santa Catarina é maravilhosa. Então, o governador Jorginho, sim. Na saúde, o que ele fez com as cirurgias eletivas desde o início, aquele multirão que atendeu quase 1 milhão de pessoas. Faculdade gratuita para que o filho do pobre, da classe média, possa fazer a faculdade que sonhou, negociando depois, em troca desse curso, um serviço prestado à comunidade. A gente poderia falar sobre segurança pública, que o Jorginho Melo manteve nossa posição como a melhor segurança pública do Brasil, e não só manteve, como tem apoiado, tem sustentado essa segurança pública, tem dado retorno a todas as polícias que nós temos, científica, penal, polícia civil, polícia militar, aos bombeiros, enfim, um trabalho atencioso na segurança, na educação, na saúde. É um grande governador. Nos fale um pouquinho dos seus livros, deputada, que não são poucos. Pois é. Nós publicamos nos últimos 6 anos de mandato 5 livros que trazem o que eu acredito que deveria ser feito na política e o que eu combato. No Brasil, nós não temos muito esse costume, e tem até gente que, inadvertidamente ou com ignorância, diz que deputado não tem que ficar vendendo livro ou escrevendo livro, né? E compara isso com falta de trabalho.
Na verdade, eu conheço poucos deputados que trabalham tanto quanto o meu gabinete trabalha. Não só eu, como toda a minha equipe. E nós, além de todo o trabalho de base, de estar nas cidades, como estamos agora na região sul, todas as semanas passando por diversos municípios, além do trabalho como primeira secretária da mesa, nós usamos o nosso tempo livre. Muitos deputados praticam algum esporte, ou fazem parte de alguma associação, ou saem à noite para jantar, tem algum hobby. O meu hobby, a minha diversão, o que eu faço com o meu tempo livre é escrever e publicar livros, para que aquilo que eu defendo se torne conhecido. E isso que no Brasil não tem uma cultura, que não é tão bem visto, talvez, em outros países é de praxe. Basta você procurar aí na internet, todos os candidatos à presidência da República dos Estados Unidos, por exemplo, publicaram livros sobre suas biografias e sobre suas ideias. Na minha concepção, todos os políticos tinham que publicar suas ideias, para que nós pudéssemos saber o que eles defendem e para que eles tivessem obrigação de ser leal àquilo que disseram estar comprometidos. Nós vemos no Brasil com muita frequência isso. O cara se candidata por um partido, muda de partido diversas vezes, muda de concepção diversas vezes, muda de posicionamento diversas vezes e trai não só seu partido, como seus próprios eleitores. Isso, com certeza, seria mitigado, seria diminuído se todos os parlamentares fossem obrigados a escrever, publicar e deixar em carta aberta o que eles defendem e o que eles acreditam. Então, nós fazemos isso. São 4 livros sobre feminismo, que é uma ideologia perniciosa e nociva que eu combato como conservadora que sou, e um livro sobre educação domiciliar, que é o direito que as famílias têm e que não é respeitado no Brasil, de terem a primazia na educação moral, religiosa e intelectual das suas crianças. Deputada, satisfação recebê-la, sucesso, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço, Denis, e um abraço para a nossa audiência. Muito bom. Deputada Ana Caroline Campoiolo veio trazer as suas ideias, passando por Criciúma, veio nos visitar e veio conversar conosco aqui no Política em Dia, que você acompanha aqui no canal da Cidade em Dia no YouTube. Até a próxima.